Olá, galera! Hoje eu vou passar aqui a análise e uma ideia de solução de um caso que o aluno me passou o desenho. Eu dei um print na tela dele, da qual ele tinha passado o arquivo do MySQL Workbench, e vou pegar a modelagem que ele criou e fazer algumas análises direto na modelagem feita no Workbench, ok? O contexto é esse daqui. Da agência bancária, uma instituição bancária que deseja controlar o movimento de suas contas correntes, e a instituição possui agências espalhadas por várias cidades. O cadastro das agências contém informações sobre o código, o nome, o endereço, beleza? Isso das agências, onde a agência é localizada. No cadastro de clientes, estão armazenados os dados do nome, CPF, endereço e os e-mails, entendendo que um cliente pode ter mais de um e-mail do cliente. As contas correntes são identificadas por número e mantêm o saldo atualizado das mesmas. Então, na conta corrente tem que ter o saldo, já até vi o saldo aqui nos dados, eu vou tratar sobre isso. Bom, eu coloquei um número aqui na imagem para cada tabela, e vou fazer a análise para cada uma delas. Entendendo que uma instituição bancária, ela vai ter o código da instituição. Eu não vou trabalhar esse primeiro caso, até porque eu já estarei falando dele quando trabalhar o 1 e o 2 aqui. Então vamos lá. Número 1, nesse caso, do que eu coloquei aqui pela tabela que ele criou, MySQL Workbench. Cria-se uma tabela desse jeito, dá para perceber aqui pelo desenho que ela tem as duas chaves estrangeiras que se tornaram chave composta, por isso que está a linha reta, ou seja, foi criado no estilo de uma tabela N para N, do qual gerou essa nova tabela do lado de cá. O que é indicado no caso dessa tabela? Vamos lá, texto e na descrição da análise, e explicar a análise. Não é necessário ter essa tabela, uma vez que o relacionamento entre a instituição bancária e a agência é de 1 para N, ou seja, o pé de galinha, a linha tracejada deveria ser, nesse estilo aqui, deveria ser uma linha tracejada saindo da instituição bancária e vindo para a agência. Então esse é o caso de não ter essa tabela, não ter essa necessidade. A análise que foi feita primeiramente aqui foi uma análise N para N, só que a análise aqui é 1 para N. Uma instituição tem várias agências. Bom, no 2 aqui, no caso da agência em si. A cidade deve ser uma tabela, inclusive o texto aqui fala que tem que ter várias cidades, para várias cidades. Então, se uma agência está numa cidade, uma cidade tem várias agências e uma agência é de uma cidade. Sendo assim, o código e o nome da cidade fisicamente estão na cidade. Uma coisa que eu não tinha notado quando fiz a análise, olha, o código nunca criar um código que seja do tipo caractere, o código é sempre do tipo inteiro. Então isso aqui eu não tinha colocado no texto aqui. O relacionamento entre agência e cliente está invertido, Aqui, agência e cliente. Na verdade, uma agência tem muitos clientes e o cliente é de uma agência. Logo, o pé de galinha vai onde tem muitos. Então, se uma agência tem muitos clientes, esse pé de galinha aqui, mas esse pé de galinha aqui deveria ser do lado de cá, dessa tabela do lado de cá. Vou continuar agora. Uma agência tem vários clientes e o cliente é de uma agência. Ok, passei esse daqui. Vamos para o próximo. O endereço é um campo composto. Vários campos em um, deve ser quebrado. Aqui, olha, tem o campo endereço da agência. Lá no final eu vou falar sobre esses acentos aqui também. Então, o endereço da agência deve ser quebrado. Ao invés de ter endereço, eu tenho que ter toda aquela concepção de logrador ou rua, o número da casa. Às vezes a pessoa coloca o endereço como se fosse um texto e aí digita a rua, vírgula e o número. Vamos pensar desse jeito pelo menos. Se eu digitar em um endereço todo o texto, e não separar o número em um campo diferente, quando eu precisar localizar o número da casa da pessoa, eu vou ter uma dificuldade tremenda, porque eu não tenho um campo específico para isso. Logo, o número é um campo separado
da rua, do logradouro, e os outros campos que vêm agregados ao endereço, né? O bairro, o CEP e assim por diante. Então o endereço é sempre um campo composto. 3, vamos na terceira tabela agora. O CPF com 45 caracteres, né? Deve ser alterado para 11 caracteres. Geralmente a galera trabalha com número inteiro longo, tá? Eu não vou ficar preso em banco de dados, mas, por exemplo, em Oracle, ele é criado como number de 11. E depois, essa parte que vai fazer a formatação dos pontinhos no meio dos números, isso é na linguagem de programação que a gente faz, mas o número é armazenado como número de 11 caracteres. Eu não fico tão preso a esse tipo de dado aqui não. Eu preferiria, no caso, a minha preferência é cadastrar como um número inteiro longo. O e-mail do cliente deve ser uma tabela, uma vez que o contexto apresenta que um cliente pode ter vários e-mails. Então aqui, onde está aqui o cliente, tem o e-mail do cliente como uma coluna, então logo deve ser uma tabela que vai receber o pé de galinha do cliente, porque um cliente pode ter vários e-mails, ok? Estou falando agora desse ponto aqui. Vamos subir um pouquinho ainda no 3. O endereço é um campo composto. A mesma coisa que foi na agência, no caso do cliente, também o endereço é um campo composto. Inclusive, a cidade que ligaria a agência tem que ligar essa cidade ao cliente, né? Uma cidade pode ter várias agências, tá? E um cliente, vamos pensar aqui no caso do cliente, né, do endereço, pode também ligar ao endereço do cliente. Pensando que um cliente pode mudar e manter a agência se for regra da empresa. É discutível isso. Por quê? Você fala assim, por que, professor, que é discutível? Porque eu não posso colocar que o cliente obrigatoriamente está morando naquela cidade. Por isso que podemos pensar de ter a cidade também como chave estrangeira no cliente. E se tiver dúvida nisso aqui, depois você pode me mandar, né, assistindo a videoaula aí. 4, vamos para cá. Eu não vejo necessidade nessa tabela. A tabela cliente conta. Deu para entender que o aluno, quando interpretou, fez a análise desse caso, ele passou a entender que tem um tipo de conta, né? Até por colocar o gerente da conta aqui, mas esse tipo de conta também inspira se é conta corrente, um tipo de conta salário. Posso estar falando coisa errada se tem alguém da área financeira aqui, hein? Mas se é conta poupança, o texto não fala isso. Se a gente tem essa ideia de conta, né? Aqui no 5 eu vou entrar aqui, eu vou só fechar o 4 e explico o porquê dessa ideia de conta aqui. Tá? Eu não vejo necessidade de criar uma tabela, uma vez que o tipo de conta, caso seja necessário, tá? Acho que fica mais fácil explicar no 5 o que é o tipo de conta que ele colocou, deverá ser relacionado com a conta do cliente e não com o cliente. Ou seja, o tipo de conta não pode ser ligado ao cliente, ele tem que ser ligado à conta. Porque se é um tipo de conta, é um tipo da conta, ele tem que ser relacionado com a conta e não com o cliente. Ah, mas aqui está com a conta. Ah, estaria até certo. Um tipo está em várias contas e uma conta tem um tipo. Ah, e se uma conta tiver mais de um tipo? Aí sim nasceria uma N para N. Tanto o tipo de conta quanto esse N para N que eu cogitei aqui não está no contexto. Isso entra numa linha de você trabalhando com análise de sistemas e também como engenheiro de software, na parte de engenharia de requisitos, tem-se um termo chamado elicitação, da qual, quando você vai fazer o levantamento de requisitos de um caso, é necessário o analista de sistemas ou engenheiro de requisitos, ele ter algumas cartas na manga para perguntar para o cliente. Neste momento, se o cliente tivesse passado somente as informações do caso acima, a questão da conta, do tipo de conta, se você, certamente, né, o analista já estudou um pouco o negócio antes de conversar com o cliente, ele tem que conhecer um pouco do negócio antecipadamente, você já pode falar, olha, perguntar para o cliente, mas e se for conta salário? E se for conta tipo poupança? Certamente ele vai querer controlar isso também. E a partir daí você propõe ter a tabela de tipo de conta e ter a tabela que a conta pode ter um ou mais tipos, tá bom? Isso tudo tem que ser conversado e perguntado para o cliente. Aí você tem que chegar e perguntar para o cliente, olha, uma conta pode ter mais de um tipo?
Por mais que você saiba do assunto, é importante você, quando vai agregar algo que não está no contexto que ele te passou, você ter total certeza daquilo que vai ser programado. Ok? Nesse sentido que estaria. Portanto, o tipo de conta não estava no contexto e foi colocado aqui e eu expliquei do porquê e quando pensar. O nome do gerente parece ser a identificação de qual é o gerente da conta da pessoa. É esse nome que aparece aqui, o nome do gerente, aqui no tipo de conta. Se fosse para criar esse campo, se estivesse também no contexto, esse campo deveria ser criado também na conta, e não no tipo de conta. Deveria ser criado na tabela que tem a conta daquele cliente. Tudo bem? O enunciado não cita o gerente da conta, e se fosse criar a coluna, o gerente da conta deveria ser na tabela conta. Beleza? Acabei de tratar esse assunto agora também. O melhor nome para esta tabela, tá? Que é a 6, aqui ó, dados, né? Foi chamada de dados. E inclusive a barrinha aqui, ó, que está errado, lá no final eu faço uma observação sobre os acentos e caracteres especiais. Sempre que você estiver trabalhando com banco de dados, é necessário evitar, como se cria variáveis lá na linguagem C, quem estudou algoritmos sabe muito bem que na variável eu não posso colocar espaço em branco, caractere especial. É importante eu trazer essas regrinhas também para a criação de nomes de tabelas e nomes de colunas dos meus bancos de dados. Ok? E essa regra é muito bem-vinda em banco de dados. Bom, vamos lá no 6, né? O nome da tabela, para esta tabela, seria conta ou conta corrente, de acordo com o enunciado. Tá? Eu não posso trazer uma tabela chamada dados. Dá até entender que talvez o aluno confundiu um pouquinho dados com movimentação, porque ele procurou colocar aqui, ó, extrato, tá bom? Extrato também não está no enunciado. E logo, extrato não é uma coluna, extrato é um relatório, que pode ter um controle da pessoa tirar o extrato. Pode ser até um conceito de movimentação que eu vou falar lá no final. Mas nós não podemos considerar isso como uma coluna, no momento que é um relatório. Tudo que é relatório, que vai ser impresso, vai ser feito um comando select para imprimir, para gerar essa informação. Por isso eu não vejo tanta necessidade de ter uma coluna chamada extrato. A chave primária é o número da conta. Então criou-se aqui uma tabela dados e uma coluna dados. E logo ele vai indicar o número da conta corrente. Né? Aqui, se você ler o enunciado vai falar sobre o número da conta corrente. Entendendo que esse número é único. Cada conta corrente tem o seu número único. Não neste sentido, tá bom? Não estou falando que os bancos são assim, hein? Mas neste sentido, o que eu vou propor para o aluno cada conta é única, tem um número único de conta, independente da agência. Para que, a partir daí, eu ligo a conta à tabela de movimentação. Por quê? Se não for desse jeito, eu precisaria criar outros dados na tabela de movimentação. Mas se eu tenho uma conta daquele cliente, que é naquela agência, daquela instituição, eu posso ligar aquela conta direto a uma movimentação. Eu só faço uma linha de chave estrangeira depois, a conta que vai ser criada para a movimentação. A coluna saldo deve ser numérica, com casas decimais. Por exemplo, em Oracle, essa coluna é criada como number, né? Number, você vai colocar lá number 10,2, que vai ser as casas decimais antes da vírgula, né? E depois da vírgula, a quantidade de casas decimais, com duas casas, quantidades inteiras primeiro, e depois da vírgula, as casas decimais, então com duas casas decimais. No caso do MySQL, é mais simples, né? Para quem já trabalhou com linguagem C também, ao criar a gente coloca lá um tipo float, que é mais fácil de o aluno lembrar quando vai criar aí o banco no MySQL. O enunciado não pediu lançamentos futuros. Não deu para compreender muito bem o que o aluno pensou aqui, mas tem uma coluna lançamentos futuros que não dá para entender muito bem o porquê dessa coluna e não está no enunciado. E o 7 aqui, que é a tabela movimento, o ponto principal deste caso. O enunciado deixa uma tabela implícita. Aí, gente, eu vou voltar na questão da elicitação. Porque quando você estuda na graduação
a engenharia de requisitos, um dos pontos principais, e eu volto nele, é esse ponto da elicitação. Porque movimento é o que acontece, são os registros que acontecem baseados na conta da pessoa. Então, uma conta pode ter muita movimentação. Aí você pergunta assim, ô professor, mas por que você pede para deixar o saldo na conta, se em um determinado momento eu vou fazer a movimentação e se eu precisar eu vou lá e busco com o select? Você está certo nisso que está falando. Existe até uma discussão grande, né, de por que deixar o saldo aqui da conta. Eu vou dar um exemplo parecido, de por que ter uma coluna lá no produto, deixando o total do produto, sendo que eu posso fazer um select do que entrou e do que saiu, e sempre ter essa informação. Essa é uma discussão. Como o contexto pedia para trazer o saldo, neste caso, se for necessário desenvolver assim, sempre que houver uma movimentação, nós indicamos a criar, é chamada uma programação em PL/SQL, veio até a mensagem aqui no meio, hein? A programação em PL/SQL, do qual você cria uma trigger na tabela, para não precisar ter programação no front-end, que ao fazer entrada ou saída de números, ou seja, um saque ou um depósito, o depósito aumenta o saldo e o saque diminui o saldo. A gente vem e faz um update nessa coluna. Altera. Então teve um depósito de R$50. Se tem 1.000, fica 1.050. Teve um saque de 100. Então vai ficar 950, porque vai ser feito um update e alterado o valor aqui. É a maneira mais prática de ter a informação e segura com a programação da trigger. Isso que eu estou falando não é gambiarra, vai de acordo com a análise e é de um caso para outro caso que tem que se estudar. Cada caso é de se estudar, tudo bem? Até por questão de performance em banco de dados, tem muita coisa que envolve isso que eu estou falando. Só para, assim, caso algum aluno, pense assim, como é que esse professor está criando uma tabela, uma coluna que vai ferrar as formas normais, Se alguém já estudou formas normais, sabe do que eu estou falando. Em alguns momentos, como analista de sistemas, pelas experiências que a gente tem de colegas, pode ser importante ter uma coluna assim. Voltamos à questão da elicitação. Por que a ideia de voltar à questão da elicitação e perguntar para o cliente se você percebeu o movimento como um movimento que acontece, Como a gente comentou, a pessoa fazer um saldo, fazer um depósito e fazer um saque, que são as duas principais movimentações. Se você percebe que o negócio tem isso e o seu cliente não te falou, você precisa perguntar para ele. Quais são os tipos de movimentações? Eu volto nesse assunto porque é importantíssimo ir além. O que vai acontecer se eu não conseguir resgatar o máximo possível de informações? Estou falando de análise de banco de dados, galera. Se eu não fizer isso, se eu não conseguir detectar, lá na frente o meu sistema vai estar funcionando e o cliente vai perceber isso e vai falar: você não desenvolveu os tipos de movimentações, eu preciso registrar as movimentações. E aí você, como um desenvolvedor que vai negociar, vai falar: mas não está na documentação, você não me falou. E ele vai acabar respondendo: mas você deveria saber. E vai ficar nesse ping-pong. Portanto, é importantíssimo você estudar o negócio, conhecer um pouquinho do negócio, antes de fazer análise de requisitos. E para que, por meio da análise, você consiga ir para a elaboração do modelo relacional, que aqui nós não estamos falando de DER, estamos falando de um modelo relacional. Esse modelo já é bem mais próximo aí do banco de dados, para gerar um banco de dados. É necessário você conhecer o negócio para isso. Tudo bem? Acredito que vocês devem ter entendido. Caso não tenha dúvidas nisso que eu falei, mande aí uma mensagem, me pergunte. Que pode acontecer muitas movimentações, E aí, como conselho de licitação, aquilo que eu acabei de falar, você perguntar para a pessoa: quais são os tipos de movimentações que existem? Assim você tem argumento para criar essa nova tabela. Pensando dessa forma, podemos interpretar que uma movimentação bancária pode conter a conta, vem como chave estrangeira, da própria conta. Claro que ela vai ter o seu ID único, pode chamar código ou ID da movimentação, que vai ser a chave primária dela, mas como chave estrangeira ela recebe a conta, a data que teve a movimentação,
o tipo de movimentação e o valor movimentado. Isso aqui é um contexto básico de movimentação financeira. É óbvio que se você pegar um ERP e uma movimentação, uma tabela de movimento, movimentação ligada à contabilidade financeira de um ERP, vão ter muito mais colunas. Estamos trabalhando com um problema pedagógico aqui, entendendo que isso aqui é o básico de uma movimentação, que é o quê? Qual conta foi, qual data foi, qual foi o tipo da movimentação e o valor. Partindo desse princípio, a gente consegue muita coisa. Podemos dizer que a movimentação, para este caso aqui, pode ser chamado, para a galera que vai estudar BI, Business Intelligence, pode ser chamado de tabela fato deste esquema relacional. Por quê? É a tabela foco. Tudo vai girar em torno, principalmente, das movimentações. As movimentações são o que mais vai acontecer no dia a dia de um funcionamento, né, aí, de uma agência bancária. Todo momento está acontecendo movimentação. Os tipos de movimentações, tabelas podem ser, por exemplo, saque e depósito. Já comentei isso com vocês. E por último, eu deixo algumas observações importantes, como substituir caracteres especiais, caracteres com acento, por caracteres sem o acento, pode ser o mesmo, né? Então, se tem o A do bancária com acento, tira esse acento, pelo amor de Deus. Não leve tabelas com nome de tabela e coluna contendo acento. Professor, mas deixa criar. Deixa criar, mas você não vai ser juvenil de fazer isso aí num trabalho profissional. Beleza, gente? Isso aí é questão assim, de primário isso. Aí, nós temos também, entenda essa regra como a regra de criar variáveis na programação. Citei isso no começo, né? O seu modelo, nesse caso, que eu respondo para o aluno, contém acento com A com acento, E com acento, barra no meio do nome da coluna. A regra é aplicada tanto para nomes de tabelas quanto para coluna. Porque a gente vê aqui que uma tabela tem um caractere especial no meio, colunas têm caractere especial, tabelas e colunas com acento. Isso aí é inadmissível quando a gente está desenvolvendo banco de dados e está trabalhando com programação também. Galera, foi essa a minha contribuição sobre um problema, uma análise do problema. Espero que vocês tenham entendido. Acredito que essa seja uma das melhores maneiras da gente estudar modelagem de dados, porque a modelagem de dados ela precisa ser treinada. Eu preciso errar. E parabéns para o colega que me encaminhou. Eu até comentei com ele que não iria citar nomes aqui, porque vou deixar esse vídeo como público no meu YouTube, para que a galera possa, né, aprender aí e a gente deixar uma linha de raciocínio para quem quiser acessar, livre aí para todos os profissionais e estudantes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.